Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 19 a 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Pode sentar. Sempre que Deus me dá a graça, o privilégio de pregar aqui em Filipenses, eu revejo algumas informações importantes para que você entre mais no contexto e você tenha mais facilidade de assimilar a pregação, principalmente a mensagem central, né? Então, algumas informações já conhecidas, mas que vale a pena a gente rever. Então, sempre lembro que essa carta, essa epístola, Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava na prisão, né? E aos questionamentos, que ele estava numa prisão em Éfeso, mas aí eu sou de acordo com aqueles que acham isso pouco provável, e outros achavam que ele tinha escrito da prisão em Cesareia. Também os indícios mostram que não era isso. Por quê? Por alguns sinais que a própria Bíblia nos dá. Quando Paulo cita aqui a guarda pretoriana, em Filipenses 1,13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aí a gente vai ler e ver que ele diz que por ele estar preso, o que ele fazia? Ele pregava para os guardas e para todos os que serviam ali na prisão. Então ele diz que devido à prisão dele, quer dizer, como um servo, como um missionário, ele não se abatia. Estava lá pregando e muitos se converteram dessa guarda pretoriana. Ele também cita a casa de César, porque ele alcançou todo mundo, né? Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Santos da casa de César. Ele já tinha pregado, os caras já tinham se convertido, os caras já estavam com ele. Quer dizer, ele pegou a guarda pretoriana, ele pegava os de César, ele não parava. Ele usava a prisão dele para o engrandecimento, para o progresso do Evangelho. Esse é o papel de todo servo, de todo pastor, de todo líder. Então, isso nos leva a crer que Paulo escreveu a carta aos Filipenses durante a sua prisão em Roma, que datando foi mais ou menos em 61 depois de Cristo. Essa é a mais provável data da escrita dessa carta. Naquele momento, 61 depois de Cristo só. 61 anos depois que Cristo partiu. A igreja de Filipos estava sendo pressionada, estava sendo enganada. O evangelho estava sendo ameaçado por falsos ensinamentos. E com a prisão de Paulo, né, lógico, a igreja de Filipos, né, que aprendeu a amar, aprendeu, no bom sentido, a depender de Paulo, ele foi o criador, né?
Então ela ficou abalada. Prenderam o nosso pastor. Ela ficou ansiosa, né? E ela perguntava, né? E agora, o que vai acontecer com Paulo? E o que vai acontecer com a gente? E com o evangelho, né? Imagine, meu irmão. Se o pastor Humberto fosse preso, né? Vocês com certeza diriam, e agora? A Siloé continua? A Siloé, sem dúvida nenhuma, meu irmão. No dia que eu chamar o pastor Humberto, acontecer alguma coisa, procurem se alegrar. Porque você vai ver que eu não quero ir, mas como Paulo eu tenho a dúvida entre ir ou ficar. Porque eu deixo vocês e vou para um lugar melhor. Mas deixo vocês. Então, como Paulo, eu tenho essa dúvida. Agora, ninguém cala o evangelho. Pode prender pastor Humberto, pode Deus permitir que leve o pastor Humberto, mas o evangelho não para. O evangelho pregado nessa igreja, a igreja reformada Siloé, é igreja de Cristo. Não depende de pastor Humberto, não depende de homens, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa certeza nós temos. Então Paulo escreve para tranquilizá-los, né? Ele escreve lá para ele, olha, fique tranquilo, cara. A prisão, ao contrário do que muitos pensam, está contribuindo para o crescimento do evangelho. Porque era de Deus a obra. Filipenses 1,12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, Paulo dizendo para a igreja, fica tranquilo, rapaz. Isso aqui não tem nada a ver com homem, não. Pode me prender, pode me açoitar, mas ninguém cala Deus. Ninguém impede o progresso do evangelho. Paulo tranquilizando a igreja de Filipos. Exatamente como ainda faz nos dias de hoje, naquela época em Filipos, né? Já o outro lado, né? Satanás colocava as pedras de tropeço tentando impedir o progresso do evangelho. Meu irmão, nós estamos falando isso aqui 61 depois de Cristo. 61 anos. A igreja primitiva, a igreja de Cristo já era perseguida e nunca foi dividida. A igreja de Cristo nunca se dividiu na vida. Tem gente que diz que a igreja, houve uma divisão na igreja. Quem é o diabo para dividir Cristo, rapaz? Quando há uma divisão na igreja, sai quem não é de Cristo, meu irmão. Não existe divisão da igreja de Cristo. O que eu quero dizer é que a igreja de Cristo, que Cristo formou, chamada igreja primitiva, aquela igreja, ela é a mesma igreja até hoje. O que aconteceu é que o diabo foi botando coisa dentro e Deus foi tirando. Mas não tem divisão, tem limpeza, tem expurgo, tem reforma. Por isso, nós chamamos de reforma a grande mudança que houve na igreja. Por quê? Porque quiseram mudar os moldes, quiseram mudar os princípios da igreja primitiva que Deus tinha fundado, que Jesus tinha fundado. Aí então Deus levantou, lá aquele monge anglicano, para chegar lá e entrar com a reforma. Então não tem divisão. Não tem divisão. É impossível você dividir a igreja de Cristo. Quem é de Cristo, é de Cristo. Ele jamais vai desistir. Se ele for de Cristo, não tem nada que faça ele desistir. Aí o diabo diz, eu dividi a igreja. Não dividiu a igreja não, rapaz. Você tirou os seus. E Deus expulsou. Mas a igreja mesmo, a verdadeira igreja, nunca será dividida. Ela permanecerá. E Paulo, como todo verdadeiro discípulo, né, atacava esses tropeços, fazendo naquela época o que todo discípulo devia fazer hoje. Ele usava as suas prisões, aflições, provações, como um meio de remoção desses tropeços. Ou seja, as suas tribulações, em vez de levá-lo à murmuração, à desistência,
estimulava a continuar lutando pelo progresso do Evangelho. Vocês já viram eu dizer aqui? Rapaz, eu não sei o que está acontecendo comigo. O diabo ataca, tenta, aí ele me dá um impulso grande que eu parto para frente. Eu não desisto. Olha, quando o cara é levantado por Deus, quanto mais o diabo ataca, mais ele reage. Ele não baixa a cabeça, ele não desiste. Porque ele é sustentado por Deus. Parece até que quando o diabo ataca é uma motivação. Era exatamente isso com Paulo. Foi através da prisão de Paulo que o evangelho teve liberdade em Roma. Através da prisão de Paulo, o evangelho teve liberdade em Roma. Paulo poderia ser preso como qualquer outro verdadeiro pastor, mas a palavra de Deus jamais será presa ou impedida, porque ela é a palavra única que liberta, e a que liberta não pode ser presa, porque ela é do nosso Deus. Então, a cada versículo, nós vamos aprendendo mais sobre o que é ser um verdadeiro cristão, e saber que tudo que passamos, se for verdadeiro cristão, é para progresso do evangelho. Filipenses 1, 12 e 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que eu estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animado pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então muitos, o que é que muitos fazem aqui? Olha o pastor Humberto, sendo atacado, levantando a voz. Mas rapaz, eu vou também. Porque sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então os irmãos que se calavam, os irmãos que estavam caladinho, achando que não, porque não sei se eu devo me levantar e dizer que sou contra o homossexualismo, o pecado na igreja. Quando vi o pastor Humberto dizer, isso não tem acordo com Deus, pode botar a lei, vai o juiz que botou a lei, vai o juiz que executou a lei, vai aquele que se usufrui dessa lei, para o inferno, porque não tem quem impeça aqueles que são contra Deus de ir para o inferno. Não tem autoridade aqui na terra, pode juntar tudinho, vai tudo para o inferno, pode mandar nessa terra. Então nós vamos ficar como Cristo e não vamos aceitar. Quer pecar? Vá para lá. Eu não vou bater em você lá, mas não vem aqui não que você escuta. Esse é o que é o cristão. Tem medo de quê? Tem medo de quê? Se você peca e aguenta quietinho, a palavra diz, que glória tem? Mas se você sofre por causa de Cristo, isso agrada a Deus. Então nós temos que ser fiel, nós não somos cristãos? Nós não somos cidadãos celestes? Se nós somos cidadãos do céu, nós não somos daqui. Se nós somos daqui, se nós não somos daqui, nós temos que honrar o nosso país. O nosso rei não é daqui. O nosso rei é celestial. Eu tenho que seguir a ele. Eu não posso me submeter a esses reis daqui. E é maravilhoso, é que vemos em tudo isso a fé. Paulo mostra a fé que o verdadeiro cristão tem que ter. Pois após a alegria de ver o progresso do evangelho, Paulo, ele nos dá ensino usado por Deus. Deus foi me mostrando os ensinos aqui que está claramente, mas que você só vê com a iluminação. Ele diz bem claro que para isso o cristão precisa de oração e do Espírito. Eu falo assim, você não vê nessa palavra, mas olha agora como você vai ver isso. Filipenses 1,19, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, ele disse que o que é que vai dar a salvação dele? O que é que vai segurar ele? A súplica da igreja e o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que agradecer é Deus nos mostrar o progresso, né? O progresso do raciocínio de Paulo. Ele sempre está alegre no presente, na prisão
para o progresso do Evangelho, e no futuro, pela fé na certeza do Espírito de Cristo. Porque sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que Deus nos ensina aqui através de Paulo é que toda dor, toda tribulação, se ela tiver a mesma origem de Paulo, ou seja, se for por causa de Cristo, então, como Paulo, nós temos que nos regozijar. Porque você sofre aqui. Não tem quem não tenha dor. Todo mundo passa por dor. Agora, essa dor é por causa de Cristo que vai redundar em salvação eterna para você? Ou é por causa dos teus pecados e o diabo batendo em você? Todo mundo tem dor. Uma vez eu estava conversando com um médico, e uma irmã ia fazer a cirurgia bariátrica, e eu questionei com ele o fato de alguém fazer e ter que tomar o resto da vida suplemento vitamínico. Essa pessoa tem que tomar o resto da vida o suplemento, não pode? E ele me respondeu com uma coisa muito simples, muito lógica. Ele olhou para mim e perguntou: quem é que no mundo não toma um remédio a vida inteira? Ou toma para diabetes, ou toma para pressão alta, ou toma para não sei o quê, ou toma para não sei o quê. Se você fizer a cirurgia, não vai ter esses problemas, e vai tomar um suplemento vitamínico que não tem consequências em outros órgãos. Pronto, ali ele me convenceu. Assim somos nós. Eu vou sofrer no mundo. Nesse mundo não tem quem não passe por tribulação. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, cara. Eu venci o mundo. Quer dizer, tu não vai ficar aí não, rapaz. Eu venci. Você vem para cá e vai viver numa boa na eternidade. E o resto que está aí sem mim, vai para o inferno. É isso que Jesus quis dizer. Então é melhor você sofrer, é melhor as pessoas me perseguirem por causa de Cristo, do que por causa do diabo. Eu sofrer do mesmo jeito e ir para o inferno. Um dia eu estava dizendo para minhas filhas: olha, não tem nenhum lugar no mundo que as pessoas não sofram. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Se tivesse um lugar no mundo, separado do mundo, totalmente, aqui é um país, uma nação, que ninguém sofre. Não tem tristeza, não tem doença, tudo lá é maravilhoso, não tem problema, não tem briga, não tem traição, não tem nada. Mas a pessoa tem o seu ciclo de vida. Quando ela chega num certo ponto, ela morre. E por ela ter passado aquele gozo até ali, até os 100 anos, dali ela vai para o inferno. Quer dizer que eu vou durar 100 anos numa boa. Gozo diário, alegria, nem uma tristeza, nem uma dor na unha, nada, só bom, só bom. Quando terminar, eu vou para o inferno. Aí se dissesse assim: agora tu prefere isso aí, viver aqui nessa maravilha, nesse céu momentâneo terreno, ou tu prefere viver na terra sofrendo por Cristo, perseguição, traição, e depois você ir para a glória eterna? Eu ainda escolhi a Cristo, rapaz. Eu ainda escolhi a Cristo. Quanto mais eu sabendo que não tem na terra nenhum lugar desse. Aí eu vou dizer uma coisa: sabe quem é que não vai, quem é que não sofre por Cristo? Conclusão: sou burro. Aí o cara me chama de doido, doido é você, rapaz. Eu não tenho nada de doido não. Se eu for doido, penso num doido sabido. Posso ser doido, mas é um doido sabido. Escolhe o que é bom para ele. É exatamente isso aí. E o diabo engana as pessoas. Um ensino que nós não podemos deixar passar é para que Cristo seja engrandecido na nossa vida, como na de Paulo. Nós temos que juntar então, como Deus nos mostrou, dois fatores importantíssimos. Tudo isso que aconteceu com Paulo, ele disse: vai redundar em salvação devido à súplica de vocês e à ajuda do Espírito de Jesus Cristo. É exatamente isso aqui. Ele diz: assim como através de Cristo, Deus nos ensina aqui, através de Paulo, o valor, o poder da oração, da intercessão, da súplica,
por necessidade. Olha o que ele diz em Filipenses 1,19, como nós já vimos. Porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Orações a Deus definidas. Filipenses 1,4. Fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplica por todos vós com alegria. Aqui foi onde Deus me deu uma grande alegria, que há muito tempo Deus me incomodava para pedir à igreja para orar por mim e eu orar pela igreja. Eu orava pela igreja e queria que a igreja orasse por mim. Está aqui. É exatamente isso aqui. É esse conjunto, por isso que Deus manda, orai uns pelos outros. É determinação de Deus. E aquele homem, para cumprir aquilo ali, esses princípios de Deus tinham que ser cumpridos. Aí diz, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplica por todos vós com alegria. É o que eu faço. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então ele está dizendo que tudo depende disso, não anseis ansiosos, rapaz, por coisa alguma. Não adianta você sofrer, não adianta você... Não, rapaz, faça o seguinte, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Como? Como é que eu vou botar ele conhecido? Aqui diz, pela oração e súplica, com ações de graças. Então você tem que conversar com Deus, você tem que ter um mínimo de momento diário de oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abri-se-lhe-á. Lógico que o contrário é verdade. Quem não pede não recebe, quem não busca não acha, e quem não bate ninguém abre. É lógico, é isso que Deus nos ensina. 1 Timóteo 2,1,4, exorto, pois, antes de tudo, olha aqui a palavra confirmando. É Filipenses, é Tiago, é Timóteo, mas olha aqui, exorto, pois, antes de tudo. É bom a gente prestar atenção quando Deus fala de maneira determinante. Antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa, o que ele diz aqui? Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Pronto. Ações de graças, sabe o que é? Reconhecimento. Você recebeu? Vá lá e honre a Deus. Eu viajo, recebo a bênção da igreja. A igreja me envia. É maravilhoso, é maravilhoso. É uma coisa é indescritível. Aí eu volto com ações de graças. Me prostro aqui, igreja, vem orar, vem agradecer. E fica agradecendo, e fica agradecendo, e fica agradecendo. Eu chego e passo uma semana ou mais, todo dia, até que vai indo, aí vem outra viagem, aí vai. Eu digo, Senhor, e não tem tempo para te agradecer, não. Quanto mais agradeça, mais a gente deve. Essa é a verdade. E ele manda que ore por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. O que Deus quer dizer aqui é que se não tiver oração, súplica para Ele, não vai ter piedade, não vai ter progresso, não vai ter nada. Então nós temos que pedir. Pastor, por exemplo, o governo está aí. É claramente um castigo de Deus, rapaz. Ninguém entende por que essa mulher está aí. É castigo de Deus, rapaz. Uma nação imoral, uma nação que anda contra Deus, abominando Deus. Deus botou, cada um tem um governo que merece. Nós vamos sofrer essa maldição? Olha o dedinho aqui. Porque nós não concordamos e o nosso Senhor, o nosso Rei, é Deus. Nós não aceitamos a maldição que está aí. Nós não concordamos com o que esse governo está fazendo com o povo. Agora, nós temos que orar para que Deus... O que Deus fez lá no Egito? Separou a terra de Gósen. O Egito amaldiçoado, vinha todas as pragas sobre o Egito, ele separou Gósen. Tudo acontecia de ruim no Egito, mas numa terra que ele separou dentro do Egito, chamado Gósen, não acontecia nada. Por quê? Porque o povo de Deus estava lá,
clamando e suplicando a Deus. Então, nós podemos no Brasil ter uma terra de gozem, meu irmão. Nós podemos ter um gozem nosso, separado, que não tem maldição, que não tem doença, que não tem traição, que não tem... Deus está ali conosco, suprindo tudo que nós necessitamos. Quando tivermos doença, Ele cuida, Ele ameniza a nossa dor, Ele faz tudo por nós. Isso é bíblico, eu posso pedir, porque o meu Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Eu não aceito, eu não vou entrar em conformidade com esse mundo, eu não vou aceitar o pecado, eu não vou aceitar a afronta ao templo de Deus, não vou. Eu vou ficar com Deus. Como Paulo disse, seja para a vida, seja para a morte. Foi assim que Paulo disse. Ele diz assim: pois isto é bom e agradável, orar diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós somos responsáveis por isso aqui. Paulo incessantemente pedia e cria na intercessão, na súplica de seus irmãos, dos seus amigos, a fim de que seu ministério desse frutos. Olha Romanos 15, 30, 32, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha que coisa direta, que coisa tremenda. Paulo não pediu para ele lá, venha ser preso comigo, venha lutar comigo aqui, venha apanhar no meu lugar. Não. Olha o que ele diz, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo. Como, Paulo? Que você quer juntar? Como é que você quer que eu lute com você? Pastor Humberto, como é que você quer que eu lute com você? Desse jeito aqui, nas vossas orações por mim, para que eu seja livre dos rebeldes que estão aqui. Paulo estava na Judeia, e este meu ministério, Paulo dizia em Jerusalém, eu digo aqui em Fortaleza, no Brasil, seja aceitável aos santos. É isso. Nós somos um corpo. Deus botou aquele para ir na frente, você tem que sustentar aquele que está na frente, em súplica, em oração. Porque você só vai chegar aonde aquele que está na frente chegar. Não adianta. Teve um momento que Josué, um cabra novo, um guerreirão, matando todo mundo, o bicho era bom na espada, o bicho era destemido, foi lutar lá com os midianitas lá embaixo. E Moisés, velhinho, subiu para orar. E Josué começou lá a apanhar. Estava perdendo, estava na peia. Aí Moisés levantava os braços para cima. Aí a vitória vinha para Israel. Quando Moisés cansava que baixava os braços, aí começava a apanhar de novo. Aí levantava. Aí mandaram lá como é o nome do outro, meu Deus? Arão. Arão e Arão segurou numa mão do velho, e se chutando a outra. Só fizeram uma coisa ruim. Sentaram o pobre do velho numa pedra. Era para ter... Não tivesse almofada, não tirasse o casaco e botasse sentado. Vou levantar minhas mãos que eu não puder mais, não vai botar numa pedra não, boto numa cadeira, viu? Tem a pena do velhinho aqui. Mas o fato é que o guerreiro, o exército de Israel, só ganhava quando o quê? Quando o velhinho estava com a mão para cima, olha. Aí. O que é isso, rapaz? É Deus dizendo, eu tenho princípios, eu determino como seja, é a minha providência e vocês têm que me obedecer. O que é que representa aquelas mãos sustentando Moisés para cima? Sabe como é que vocês sustentam a minha? Em oração. Eu estou todo dia horas, eu estou assim, de mão para cima. Aí tem uma hora que eu estou com a venta no chão, adorando a Deus, clamando por vocês. Vocês têm que orar para que todo dia eu tenha força, eu tenha temor, Deus me incomode, para me levantar a mão para o alto. É a oração de vocês que segura na esquerda e na direita, e eu fico clamando a Deus, aí vocês recebem a vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra que diz assim, não sou eu, é a palavra que diz assim. Olha 2 Coríntios 11, ajudando-nos também
vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dado graças a nosso respeito, ajudando-nos com orações. Colossenses 4:2-4, olha o que a palavra diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também eu estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Perfeito, eu não posso fazer, a vontade que dá é de eu falar de cada um aqui, mas aí amanhece o dia. Mas no contexto, na sequência, dá para você ver o que é que Deus está falando aqui. O ministério é de Paulo, e é o mistério de Cristo. Ou seja, eu chego no lugar, Cristo não é conhecido, é um mistério para o povo. Aí vocês oram, aí eu chego lá, abro a minha boca, aí Cristo é conhecido. Ele diz, pelo qual também estou preso. Eu, de certa forma, e graças a Deus, estou preso a Cristo, porque eu não tenho e nem quero liberdade. Eu sou um escravo altamente convicto e feliz do meu Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ter vontade própria, eu não quero ter nada, eu quero que Ele determine a vontade dEle em mim, porque escravo não tem direito a nada, nem a pensar, nem a falar, nem a tomar decisão. Escravo é para obedecer. É isso que eu sou de Cristo, um escravo. Para que manifeste, para que eu o manifeste como devo falar. 1 Tessalonicenses 5:25, diz só assim: irmãos, orai por nós. Orai por nós. 2 Tessalonicenses 3:1-2, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aí são frases assim determinantes, né? Porque a fé não é de todos. Veja que numa pequena frase, em um versículo, Deus confirma que nem todos são salvos. Não tem jeito de todos ser salvos. Ele diz aqui, lá no final: ore, clame por mim, para que eu seja livre de homens perversos e maus. Diz assim, porque a fé não é de todos. O que ele quer dizer com isso? É que eu vou pregar para a gente e vou levar que não vai receber, e que são homens do diabo, perversos e maus, que podem atentar contra mim, como muitos têm ódio de mim, porque eu prego a palavra. Só tem uma maneira de ter ódio de mim, porque eu não faço mal a ninguém. Eu amo meus inimigos, eu oro por eles, eu faço o bem. A coisa que eu mais me agrada no mundo é tirar algo de mim e abençoar uma pessoa. Me dá uma alegria no coração, me dá uma alegria tão grande ver alguém feliz, me dá uma alegria tão grande alegrar o coração de uma pessoa. Eu não acredito que isso é humano, não tem cabo bonzinho assim não. Eu acredito que Deus me deu esse privilégio. Então, como é que o cara tem raiva de um homem desse? Aí Deus, meu filho, não é de ti, é de mim. Os anticristos vão ter ódio de você. Você carrega a minha luz. Se uma pessoa estiver nua, no escuro, ela fala com você: ei, rapaz, tá uma roupa para mim aí? Ninguém enxerga, porque está escuro, né? Aí tem homem e tem mulher, e o cara está nu. Ele diz: rapaz, eu estou nu, traga uma roupa para mim aí. Aí o cara, pá, com a lanterna, o que é que ele faz? Ei, rapaz! Porque a luz bateu, mostrou que ele estava nu. Assim é o pecador. Quando você chega com a luz para ele, a sujeira dele, o pecado dele aparece. Aí ele tem raiva de você. Saia de perto de mim. Vai com esta luz para lá. Esse cara vai me mostrar o que eu não queria ver. Eu entendi isso aqui. Por quê? Porque a fé não é de todo. Ora, se a fé não é de todos, se somos salvos pela graça mediante a fé, né? A palavra não diz, né? Pela graça, lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ora, se nós somos salvos pela graça, pela fé, recebido pela graça, então, quem não tem
quem não recebeu a graça do dom da fé, não tem salvação. E Deus diz bem claro que aqui a fé não é de todos. Dedução lógica, a salvação também não é de todos. E não adianta eu chegar onde Deus não levou a fé, que eles não vão escutar. É por isso que há muito tempo Deus me incomoda a exortar a igreja a orar por mim e eu a orar pela igreja. E agora nessa palavra, como eu disse, o Senhor nos mostra, né, que era exatamente o que Paulo fazia pelos filipenses e por todos aqueles que ele era pastor. Era exatamente isso. Filipenses 1:3-5, de novo. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Você não sabe como eu faço isso aqui. É muito gratificante. Toda vida que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Porque eu vejo o agir de Deus, o poder de Deus na igreja, o amor de Deus na igreja, a mudança de vocês. É isso aqui. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplica por todos vós com alegria. Era isso que Paulo fazia. Pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É muito lindo quando você olha. É o contrário, né? Quando a palavra, ela lhe acusa, quando a palavra mostra que você está em pecado, em maldição, você ojeriza. O contrário é verdadeiro. Quando você se enquadra na palavra, aí você ama. Aí você se agarra. Por isso que eu rio, acho bom. Meu Deus, isso está acontecendo comigo. É muito lindo. Parece até que foi escrito para mim. Paulo dizendo, lá no primeiro século depois de Cristo, dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplica por todos vós com alegria. Aí você traz para hoje, você vive isso, é realmente maravilhoso. Filipenses 1:19, porque sei que tudo isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a verdadeira comunhão. Você vai entender o que é comunhão. É isso que eu acabei de falar. Orar uns pelos outros. A comunhão em que há ação. Não primeiramente ação no sentido de obras, mas ação no sentido de orar. Ou seja, a comunhão em oração, onde há realmente união e vitória. Então a maior ação que você pode fazer dentro da igreja, não é ser ativista fazer obra. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é obras. A ação mais importante que você faz dentro da igreja é a oração. Essa é a ação mais forte, mais poderosa. Aonde é que Israel ganhava a guerra? Era lá no campo de batalha, com soldados bem treinados que ele tinha, e um senhor guerreiro como Josué era? Era não. Onde era? Na adoração, na oração do velhinho a Deus. É Deus dizendo que quando você recebe a bênção, ela é fruto, consequência de uma oração. Não foi por acaso, não. Ela foi preparada antes. Por tudo isso, de maneira ardente, com ousadia, com esperança, porque ele não se confia no seu crescimento, mas no crescimento de Cristo nele. Paulo continua afirmando em Filipenses 1:20, ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, seja pela morte. O que Deus está falando aqui, através de Paulo? É que, primeiro que, nada ele atribui a ele próprio, Paulo, mas tudo no poder do Espírito de Jesus que opera nele. Por isso, que Deus abomina, Deus é idolatrar pessoas, pastores, esses falsos apóstolos,
falsos profetas, e as pessoas adorando, e as pessoas são anticristo, rapaz. Estão querendo tomar o lugar de Cristo. A maior honra que eu tenho é ser escravo de Cristo. Você tem que olhar para mim e dizer: meu Deus, como tu é poderoso. Fazer um pecador desse brilhar tanto. É a tua presença nele. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aí você tem que glorificar a Deus. Porque se você não glorificar a Deus, para que serve o que Deus está fazendo na minha vida? Você tem que reconhecer que de mim saem coisas maravilhosas. Mas você tem que reconhecer e adorar mais a Deus ainda, porque Ele fez o impossível. Transformar um pecador num homem justo. Aí você tem que glorificar a Deus. Mas nunca adorar, achar que é o homem, achar que, como estão fazendo por aí, tomando o lugar de Deus. Romanos 8, 16, 18 diz assim, ó: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Cristo vai ser revelada em mim, no encontro, na volta de Cristo. Aí tudo que eu passar aqui, ó, não pode se comparar com a glória que eu vou receber em Cristo, que vai ser revelada para mim. Então eu vou mudar por quê? Não, eu vou continuar honrando, porque eu sei que eu vou sofrer tribulação, eu sei que eu vou sofrer traições, e mentiras, injúrias, calúnias, mas tudo por quê? Por causa de Cristo. Agora, tudo isso não é nada diante da glória que eu vou receber, que me será revelada quando o meu Senhor voltar. E a palavra me promete isso, e eu creio. Então, Cristo deve ser engrandecido em nós, como é engrandecido no corpo de Paulo, seja pela vida, seja pela morte. Olha aqui Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Ele tem esperança, ele tem fé nisso. Antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Só quero lembrar vocês que esse contexto de corpo aqui está significando, não é corpo, não vai ser engrandecido no corpo carnal de Paulo, mas naquilo que o corpo de Paulo carrega. Aqui está se falando do caráter, porque Cristo não seria engrandecido no nosso corpo pecaminoso, mas no caráter de um homem digno, piedoso, um verdadeiro templo do Espírito Santo. Isso fica evidente quando Paulo acrescenta as palavras, seja pela vida, seja pela morte. Ora, se ele fosse engrandecido só no corpo, não podia ser engrandecido na morte. Você entendeu? Se ele fosse engrandecido no corpo físico de Paulo, na morte ele não seria engrandecido. A Bíblia diz que os mortos não te louvam. Mas Paulo diz que será engrandecido no corpo, na vida ou na morte. Ele está falando o quê? Ele está falando, ele será engrandecido no caráter de Paulo. Paulo revelará, Paulo manifestará nele o caráter de Cristo, assim como todos nós devemos manifestar. Por isso que ele diz, fica bem evidente, né, quando ele acrescenta pela morte, pela vida, rogo-vos, pois, irmãos, aqui é Romanos 12:1, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você, quando vivo, seu corpo tem que glorificar a Deus, como um sacrifício vivo, mas santo e agradável, e como morto. Porque Abel, até depois de morto, fala, né? A Bíblia diz o que Abel fez. Assim Paulo, assim pastor Humberto vai ser, em nome de Jesus, nunca apagará aquilo que Deus falou através da minha boca. Porque tudo passará, céus, a terra, mas a palavra de Deus não passará. Por isso, eu não me eternizarei por mim mesmo, mas inevitavelmente a palavra de Deus também me eternizará. Porque eu falo e a palavra de Deus não passará. Isso é maravilhoso.
O que Deus nos ensina através de Paulo, como vimos primeiramente, é que nós, como verdadeiros cristãos, temos que engrandecer a Cristo enquanto vivermos e quando morrermos. É o que Paulo diz aqui. Se ele for posto em liberdade, ele continuará a luta pelo progresso do Evangelho. Se ele ficar preso, vai continuar. Ele vai engrandecer Cristo nele, de qualquer maneira. Se ele for condenado à morte, ele irá ao encontro do Senhor, mantendo a sua fé inabalável. De qualquer modo, ficará evidente que o Senhor foi glorificado tanto na vida como na morte de Paulo. Apesar de não ser tão notório, os versículos 20 e 21, eles formam uma unidade. Não há uma divisão nítida entre eles. Como nós já vimos, Paulo diz que em seu corpo, na pessoa, na sua pessoa, de qualquer maneira, Cristo será engrandecido. Ou ele vivo, ou ele morto. Em seguida, Paulo nos afirma no versículo 21, veja, porquanto a mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vamos concluir com esse versículo, mas vamos entender mais o que Paulo fala aqui. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu fico maravilhado, é um homem desse, lá no começo da igreja, sem dúvida é iluminado por Deus, porque Deus aqui usa Paulo para mostrar a motivação do verdadeiro cristão. Quando Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo, ele quer dizer que a motivação dele para viver nesse mundo é glorificar Cristo em sua vida. O que a maioria que se diz cristão faz hoje? Eles buscam a Cristo para viver o mundo, para conseguir o mundo. Então eles vivem o mundo, o viver deles é o mundo. E nós, da Siloé como Paulo, deixamos o mundo para ter a verdadeira vida em Cristo. Paulo diz, o viver é Cristo, eu não vivo outra coisa, por exemplo, eu acordo, eu oro, aí eu como, aí eu vou trabalhar, aí eu volto, aí quando eu estou de férias eu viajo, eu passeio, o que é meu viver? O meu viver é Cristo. É eu engrandecer Cristo em mim, eu honrar Cristo em mim, não é o mundo. Por quê? Porque tudo isso está entesourado. Eu vejo coisas lindas, a natureza, eu viajo para os países, aí a 7ª, 8ª, não sei o que, maravilha do mundo, aí eu olho coisa linda que meu Deus criou, e tudo vai para o fogo. Está tudo entesourado para o fogo. Aquilo ali não é minha vida é Cristo. Viver é viver Cristo, é agradar a Cristo, é andar como Ele anda, é ser cristão. O cara pensa que é crente porque ver à frente, pensa que é crente porque assinou lá a ficha de membro da igreja. Mas é longe de ser crente, rapaz. Você sabe o que é ser crente? Ser crente é viver Cristo. Se não houver transformação na vida, se não houver transformação no caráter, agora o cara vem para frente, confessa Jesus, vai batizado e fica o mesmo imundo, mentiroso, pecador, fazendo tudo que o mundo faz, e vem dizer que é crente, vem dizer que é cristão. Viver é Cristo, rapaz. Eu não tenho alegria na minha vida sem Cristo. Para me aproveitar as coisas do mundo, eu preciso ter paz com Cristo. Ele é a minha vida. Eu não faço conta de absolutamente nada sem Ele. Deus sabe como eu estou fazendo, como eu estou falando. Eu sempre, a última viagem foi do mesmo jeito, num lugar maravilhoso. Coisas lindas. Chegou o dia do Senhor, me levantei de manhã, fui até de noite orando ao meu Senhor. Não quis sair. Eu fui obrigado. Religiosidade? Não. Eu faço o que eu gosto. Eu vivo aquilo ali, é minha vida. Aí eu vivo Cristo. Aí quando eu saio, eu aproveito tudo. Tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz, o Senhor é a minha alegria. Não é o que eu faço. As pessoas têm alegria e pensam que são felizes. Alegria, o bêbado vai para o jogo, tem a maior alegria do mundo. Futebol. Está lá bêbado, aí de lá para as tantas faz gol contra, faz doido, ele quer saber se tem gol.
Aí ele grita, o cara, eita, aí você, olha o cara feliz. Feliz o quê, rapaz? Aquilo ali é uma alegria momentânea que passa. Feliz é o pastor Humberto, rapaz. Se deita bem, levanta bem, come bem, os caras fazem mal com ele, ele ri. Nada abala ele. Esse é feliz. Esse é feliz. Mas o cara que só é feliz com as circunstâncias, está tudo bem, aí o cara está feliz. Não é feliz. E são momentos de alegria. A felicidade, ela é constante. Ela não tem altos e baixos. Isso é ser feliz. E ser feliz somente em Cristo. Não tem, eu nunca fui feliz. Nunca na minha vida fui feliz. Ah, mas você não tinha dinheiro, tinha muito mais do que tem hoje. Graças a Deus, muita coisa ficou como refúgio por causa de Cristo. Tinha dinheiro, tinha saúde, casa onde eu queria, carro onde eu queria, era um infeliz. Aí o meu Senhor um dia me levou em Apocalipse. Aí disse, olha o que tu é. Tu pensa que és rico e abastado, mas tu és pobre no miserável. Aí eu olhei e disse, eita, eu sou isso aqui, ó. Pensa que sou um ricão, ó. Olha o que é que eu sou. Aí eu não mudei a palavra, porque Deus, ninguém pode botar um tio, nem um eu. Mas sabe o que foi que eu quis vontade de dizer? Já sabe, né? Tu pensas que és rico e abastado, né? Mas tu és pobre e abestado. É isso aí. É todo rico que pensa que tem alguma coisa sem Deus, ele é isso aí. É um pobre de um abestado. Sabe aos próprios olhos. Então o que Deus diz aqui, deixa claro, que verdadeiramente ser cristão, ter Cristo, ele tem que ser a sua razão de viver. Aí você vai agora entender o que é a palavra cristocêntrico. Viver é Cristo, ou seja, Cristo está dentro de mim como o centro de tudo. Eu não sou egocêntrico, atendo às minhas necessidades do mundo. Eu sou cristocêntrico. Eu atendo primeiro a Cristo. Se atender a Ele, aí eu faço tudo. Se não atender, eu não faço, porque meu viver é Ele, meu viver não é o mundo. Ou eu faço o que o meu Senhor Cristo quer, ou eu faço o que o Senhor do mundo quer. E eu faço o que o Senhor Cristo quer. Acabou. Diferente dos outros, né? A quem Deus condena até hoje, pois falam em Cristo, mas são verdadeiros egocêntricos, né? Querem defender o dele. Vamos lá, são ladrões, são adúlteros, traem as mulheres, faz tudo que não presta. Vai lá para a igreja, bota dinheiro no gasofilácio. Vai atrás de Cristo, porque o pastor disse que se der dinheiro a Deus, vai ficar rico. Ô fogueira grande do inferno, meu irmão. Aí eu estou orando assim, eu fico pensando no tamanho da fogueira do inferno para caber tanta gente. Eu digo, eita fogueira grande. Senhor, como é? Não, meu filho, se preocupe não, que você não vai sentir nem o calor desse fogo. Diga amém, Senhor. Porque a fogueira vai ser grande, viu, meu irmão? Porque do jeito que estão fazendo aí, rapaz, eita que é lenha para fogo do inferno. E vou dizer uma coisa, tem um bocado de madeira de lei, viu? Madeira de lei é aqueles pastorzão que pensam que estão no céu. Essas madeiras de lei, essas é as que vão começar o fogaréu. Como é que pode gostar do pastor Humberto? Aí o Batista, lá e vem o João Batista dessa época, ele não pode cortar minha cabeça, né? Aí vão ficar só na raiva. João Batista não teve a sorte de nascer antes de mim, porque cortaram a cabeça dele, foi ligeiro. Mas graças a Deus, Deus tem misericórdia e está me guardando. Mas o ódio é grande, meu irmão. Mas por quê, pastor? Porque eu prego. No começo, está pensando, aí foi muitos aqui conversar comigo. Aí eu dizia assim, rapaz, me mostra na Bíblia onde é que eu estou errado. Tá não, macho, mas só maneira aí. Maneira o quê, rapaz? Como é que eu vou maneirar a palavra de Deus, rapaz? Eu não sou doido não, cara. Não, assim, não precisa dizer tudo não. Eu não preciso dizer tudo. Meia verdade é mentira, rapaz. Não tem negócio de conversa não, João. Ainda veio umas comissões aqui, aí veio outra. Aí, quando viram que não dava, deixaram. Agora, eu não sei o que eles pensam de mim. Só sei que eu oro muito por eles. Oro muito por eles. E graças a Deus, até hoje não me aceitaram na associação dos pastores.
Aí eu vou para Deus, né? Muito solene. Aí, se olhar, aí vão dizer assim, o pastor está triste porque não aceitaram ele. Vamos ver o que ele vai dizer para Deus. Aí eu digo, Senhor, não me aceitaram, Senhor. Senhor, Tu me ama. Tu é poderoso. Muito obrigado, Senhor. Se não fosse Tu, eu estava lá. Mas Tu é Deus. Olha mais. Estou fora, rapaz. Eu vivo é Cristo. Então, enquanto a preocupação de Paulo, como a de todo cristão, deve ser, é a honra e a glória de Cristo, a dos outros é a conquista das coisas humanas usando o nome de Cristo. Isso não é viver Cristo, rapaz. Isso é viver o mundo. Você viu o que é que Paulo quis dizer aqui? Não, meu amigo, meu viver é Cristo. Não vivo o mundo, não. Os caras vivem o mundo e vêm dizer que é de Cristo. É como nós devemos viver. Deus levanta Paulo que vive em virtude de Cristo e não tem Cristo em virtude dele. Então, ficou bem claro, para determinarmos com mais precisão ainda, o que o apóstolo Paulo queria dizer com viver é Cristo. Só mais umas coisas para vocês fixarem e não esquecer mais nunca dessa palavra. Vamos ver algumas passagens paralelas do próprio apóstolo, né? Que confirma isso. De onde é que vem isso? Por que ele disse viver é Cristo? É uma frase solta, a gente já viu que não é. Mas Filipenses 4,13, todo mundo conhece, eu falei aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o sentido desta expressão é confirmar que o seu viver é Cristo. Pois tudo que ele conquista, tudo que ele pode, vem da força daquele que ele vive. Por isso que Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele vivia Cristo. A força dele de lutar, de vencer, como a força do pastor Humberto, não é do pastor Humberto, é daquele que o pastor Humberto vive. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Lógico que o inverso é verdadeiro. Nada posso sem aquele em que eu vivo. E que é a única fonte de força para mim. É Cristo. Segundo, Paulo tem em mente a humildade, a disposição de Cristo, sabendo que quando ele diz viver é Cristo, ele tem consciência que é viver como Cristo vive, e está expressado na palavra em Filipenses 2:5-11. Olha o que aqui diz a palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não foi com Adão, não, rapaz. Ele subsistindo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus quando era homem. Então, Deus diz que a gente tem que ser assim. Eu tenho que ver essa humildade de Cristo, essa obediência de Cristo. Eu tenho que ter essa submissão, essa obediência a Deus Pai, como Cristo tinha. Porque senão eu não vivo Cristo. Porque quem não segue Deus, quem não segue a palavra de Deus, os princípios de Deus, não tem Cristo. Pois o sinal principal de Cristo é a obediência ao Pai. Antes a si mesmo, era Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele tem a força de Cristo, mas ele tem também a humildade de Cristo. Por isso que o pastor Humberto não enche o peito, é o pastorzão, é isso, é aquilo. Eu sou dependente, eu sou uma criança do Senhor, eu sou um escravo, eu não quero vontade própria, eu me esvazio totalmente para que o Senhor me encha. Não faço conta, não quero, eu não tenho que dar, eu só tenho que receber do meu Senhor. De bom, só o que vier do alto. Aí de graça receberei, e de graça dai. Mais uma, viver Cristo, não é só falar de boca, eu vivo Cristo.
mas conhecer a Cristo com o conhecimento da experiência cristã. Vamos para Filipenses 3, 7 e 8. Olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Presta atenção. Eu não posso fazer exegese. Deus sabe o quanto eu sinto vontade de falar em cada versículo aqui. Deus sabe. Eu fico me coçando. Mas dá para entender, pelo menos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa do amor de Cristo. O cara está liso, ou então o cara é rico, quer mais. Ele vem para ganhar mais em Cristo. Aí Paulo diz que o que não era de Cristo, ele tornou perda, ele não veio para ter lucro. Então ele tem que abrir mão daquilo que não é de Deus. Aí os caras vêm para pedir mais corrupção. É ladrão, é sonegador, e vem para pedir mais. Não tem nada a ver com ser de Cristo. E estão dentro das igrejas. E os pastores estão lá. Abençoando, como eles dizem, né? Olha aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então aquilo que eu perdi por Cristo, refúgio. Tinha coisas que eu tive que deixar na minha vida. E tinha coisas que me davam dinheiro. Bem específico, uma empresa só. Que Deus mandou fechar. Porque não honrava ele. Era 40 milzinho litro todo mês. Deus fecha. Ou você vive isso aí no mundo, ou você vive a mim. Fecha. Aí foi aquilo? Tornou-se refúgio. O que era lucro, tornou-se em refúgio. Eu não consegui mais viver com Cristo e vivendo com aquela empresa. Aí o cara vem para Cristo, não quer deixar nada, quer ganhar mais. Pega as imundícies dele, juntando, como Deus diz, acumulando ira para o dia da ira. Porque vai pagar caro. Ele e esses pastores de bode que estão por aí. Porque estão provando Deus. Estão testando se Deus é Deus, rapaz. A palavra de Deus dizendo uma coisa, eles fazendo outra. Tudo contrário. É uma mentira, um engano, uma ilusão afirmar que vive Cristo sem ter perdido nada nesse mundo. Para vivermos realmente Cristo, como está na palavra, como a palavra nos afirma, temos que considerar muitas coisas como refúgio. Temos que sofrer a perda de muitas coisas. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Mas para mim era lucro, quando? Antes de conhecer Cristo, quando eu conheci, era lucro, passou a ser perda. Era o que eu tinha, algumas coisas eu tinha lucro, quando eu conheci Cristo passou a ser perda. Eu tirei, foi refúgio, eu não quero mais. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Aí o cara vem com conversa, nunca perdeu nada, tem a imoralidade dentro de casa, muitas vezes aceita um filho homossexual dentro de casa, ele é meu filho, aí Deus lhe dá o dinheiro e você vai e sustenta a maldição. Deus não aceita isso. Deus colocou o filho dele na cruz, sem pecado, por causa do pecado. Quem é o bonzão aqui na terra que vai dizer, não, é meu filho, eu vou aceitar no pecado. É minha filha querida, é minha filha maravilhosa, eu vou aceitar no pecado. Conhece essa, rapaz? Não tem nem perigo de Deus aceitar uma coisa dessa. Ele seria incoerente, ele seria injusto, ele seria tudo de errado, Deus. Porque pegou o filho e botou, o filho não tinha pecado, é o único justo. Ele botou na cruz, por causa do pecado. Agora aceita o filho ou a filha do pastor Humberto em pecado. Da onde? Da onde é que vem isso? Tem parte comigo não, meu irmão.
Quem tem parte com o pecado, tem parte com o diabo. Comigo não. E quem tem parte com o pecado, pensando que Deus é misericordioso para perdoar isso, está muito enganado. Deus não torna o culpado inocente. Deus ama o pecador, mas julga cada um pelos seus erros. E não tem perigo de entrar no céu, no dia que Jesus voltar, nem o pecador e nem quem é coberto o pecado. Não adianta se enganar. Pode ter raiva do pastor Humberto, pode ter ódio, mas essa é a palavra de Deus. Até hoje ninguém me questionou, ninguém me provou o contrário da palavra de Deus. Essa é a verdade. Não adianta. É procurar Cristo para viver como Ele quer, para ser feliz aqui na eternidade. Viver Cristo é não ser trapo da imundícia. Que coisa linda Deus foi me mostrando. É não ter justiça própria, mas cobrir-se com a justiça de Cristo. É você não ter ódio. É você falar a verdade na cara das pessoas e limpar seu coração. Eu amo os homossexuais. Vai tudo para o inferno. Acabou. Não tem quem empate. Ou eles se consertam, ou vem para Cristo, ou vai para o inferno. O que é que tem a ver odiar? Homofobia? Que homofobia o quê, rapaz? Negócio de homofobia, eu estou falando a verdade. Eu amo. Agora não sou mentiroso? Vai para o inferno. Pronto. Não tem como você mudar a palavra. Então você não pode ter ódio de ninguém. Deus disse, a vingança pertence a Ele. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu tenho um juiz. Eu tenho um Deus. O cara faz comigo, eu digo, Senhor, é contigo, não é comigo não. Aí, o Senhor disse que é o Senhor que julga, eu abençoo a vida dele, está liberado, está liberado. Muito obrigado, Senhor, porque se fosse eu, mandava matar esse desgraçado. Mas o Senhor manda eu perdoar, está livre, livre do meu coração. Ele diz assim, a mim pertence a vingança. Isaías 64:6 diz assim, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Então eu não posso julgar ninguém. Quando eu julgo, para mim, aquilo ali é um trapo de imundícia. Eu não posso. E todo mundo sabe, e tem duas versões, e as duas estão corretas. Trapo de imundícia era o pano que a mulher usava na época, quando estava no seu período menstrual. Era o trapo de imundícia. E também o trapo, o pano, que o leproso se enrolava com ele. Eram esses dois. Eu não sei qual é o pior. Eu não sei qual é o pior. Pior do que isso aí, só se for a cueca de um apóstolo desses que estão cheirando por aí, dizendo que faz milagre. Só se for. Quer dizer que tem um apóstolo aí que tira a cueca, a turma cheira e ganha uma benção. Aí pra lá, né? Ah, bando de cabra. Filipenses 3:9. Seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, rapaz. Ora, mas entrega, meu irmão. Não te preocupe, não, pode deixar. Deixe na mão de Deus. Ele diz, a mim pertence a vingança. Dai lugar à ira. Dai lugar à ira, ó. O que é isso aí, rapaz? É para mirar? Não. Para dar lugar à ira de Deus. Em vez de eu tomar o lugar da ira de Deus e tentar fazer o que o cara merece, que eu acho que ele merece, eu dou lugar à ira. Eu saio e dou lugar para a ira de Deus. É Deus que vai cuidar dele. É isso aí que quer dizer essa palavra. E é isso que eu faço. E Deus me dá uma alegria no coração. Ó, viver Cristo é regozijar-se somente em Cristo e não obrigatoriamente nas coisas que o mundo lhe dá, que o mundo lhe oferece. Filipenses 3:1, ó. Quanto a mim, irmão meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever as mesmas coisas e a vós vos dá segurança. Ele diz, eu vou repetir para vocês sempre, não é penoso para mim não, regozijai-vos no Senhor. A sua alegria tem que ser o Senhor. Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Dizer viver Cristo é dizer viver para Cristo, ou seja, viver para a sua glória. 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não vivo mais para mim, ou então não digo que vivo Cristo, porque aqui diz de novo em outra palavra, ele morreu por todos. Para quê? Para que todos os que vivem, eu junto, não vivam mais para si, eu não vivo mais para mim, mas para aquele que por eles, por nós, morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou por nós? Cristo. Eu tenho que viver para mim ou para ele? Para ele. É o que a palavra diz. Não tem argumento, rapaz. Como é que o cara vai derrubar isso aqui? Viver Cristo é ter sido crucificado com Cristo. É não ter mais vida própria, mas uma vida exclusivamente na fé do Filho de Deus, assim como era a vida do apóstolo Paulo. Onde é que está isso, pastor? Gálatas 2,20, presta atenção. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo aqui, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual ele amou e se entregou a si mesmo por mim. Você já pensou que coisa maravilhosa, que confirmação maravilhosa? Como é que eu posso dizer que eu vivo Cristo se eu não tiver isso aqui? Já estou crucificado com Cristo. Então quer dizer o quê? Que eu morri, rapaz. Eu não vivo mais não, para mim não. Eu fui crucificado com Cristo, e vivo agora. Eu vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui a palavra é direta, confirmando o que Deus está mandando eu pregar aqui. E a vida que agora vivo na carne, a carne aqui é corpo. A vida que eu vivo agora, eu tinha uma vida na carne antes de Cristo. Aí eu fui crucificado com Ele, morri com Ele, aí ressuscitei. Essa vida que eu tenho aqui na carne agora, eu vivo só exclusivamente, é o que a palavra diz aqui, vivo-a na fé no Filho de Deus. Isso é viver Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Acabou. Ele é meu dono, ele me comprou, eu não tenho direito a nada, eu não tenho direito à vontade, eu sou escravo. Eu estava preso, acorrentado, ele pagou por mim uma dívida que eu não podia pagar, ele tem direito sobre a minha vida. Eu não posso viver da maneira que eu quero, mas da maneira que ele determina que eu viva. Para finalizarmos, meu irmão, vamos entender agora exatamente, rapidamente, o que Paulo quis dizer com "e o morrer é lucro". Morrer é lucro, ou seja, sair das tribulações deste mundo e estar definitivamente de forma tangível com Cristo, certamente é muito melhor do que eu ficar aqui. Lógico, aí ele diz, é lucro, para mim é lucro. Ora, se viver aqui é Cristo, veja bem, ele falou da vida e da morte. Agora, o que é viver aqui para o cristão, filho de Deus? O viver aqui não tem nada a ver com esse mundo. O viver aqui é Cristo, da maneira que nós vimos aqui, bem detalhado. E por que é morrer é lucro? Porque eu vou ter tudo de maravilhoso sem ter as lutas que eu tenho, a tribulação aqui na vida. Aqui eu vivo Cristo, mas é uma vida dura. Quando eu morrer, acabou-se a dureza, acabou-se. Aí é sombra e água fresca. Não tem mais o que eu me preocupar. 2 Coríntios 5,8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Paulo dizendo que ele e a turma dele, incluindo o pastor Humberto, nós temos bom ânimo. Estamos seguros. Desejamos antes estar ausentes desse corpo. O que é ausente desse corpo? Morrer, deixar o corpo. Antes eu desejo isso, para estarmos presentes com o Senhor. Vai ser lucro. Eu não vou ter mais luta, eu não vou ter mais ataques, eu não vou ter mais... Vou ver numa boa. Por que não vai? Porque tem que ser exatamente no dia que Deus determinar. Não tem quem adiante ou atrás. Por isso que o suicida não tem salvação. Porque ele não pode determinar
a vida dele. É Deus. Então, no dia que o pastor Humberto partir, o homem louve e agradeça a Deus. Diga, agora ele está numa boa. Aí os inimigos de Deus, eita, vão ficar todos felizes, vão fazer festa. Aqui, no inferno, vão pagar um preço alto. Só que os bestas estão rindo aqui, achando que eu fui para um lugar ruim, e eu fui para um lugar bom. Eu estou, como Paulo, muito bem preparado. Sinceramente, o que me segura aqui é vocês. É a obra que Deus me deu, o ministério que Deus me deu. Quando eu penso em deixar, aí eu digo, Senhor, me perdoe, eu não sou Deus, é o Senhor que cuida. Mas deixa eu participar. Senhor está na Bíblia. Cristo pode vir a qualquer momento, né? Todo dia, meu irmão. Todo dia. Se você vier lá para o pé do quarto, tem um momento que você vai ver os gritos. Maranata, Maranata, Senhor, venha. Eu não aguento mais não, Senhor, venha me buscar, pelo amor de Deus. Todo dia. Todo dia. Não está na Bíblia? Não diz que ele vem? E vem de repente? E tem muitos sinais dizendo que ele está breve para voltar? Aí eu clamo, meu irmão. Eu clamo, já pensou? Subir com a igreja? Você já pensou que coisa maravilhosa, meu irmão? Ah, meu irmão, eu creio, eu peço, eu clamo. Morrer é lucro. Ó, interessante que o lucro que temos ao morrer e vivermos com Cristo não é em detrimento um do outro. Ou seja, o lucro que eu tenho de morrer não é em detrimento do lucro que eu tenho em viver com Cristo. Paulo e nós lucramos porque Cristo é engrandecido em nossa vida. A morte será um lucro distinto. Um lucro é consequência do outro. Eu vou ter o lucro lá com Cristo porque eu tive o lucro de ver Ele engrandecido na minha vida. Eu vivi em Cristo. Então, um não prejudica o outro. Por isso que Paulo ficava sem saber o que fazer. Porque mesmo com luta e tribulação, ele vivia Cristo. E é bom. E é bom. Na hora que eu estou na luta, o diabo atacando, e Deus me levanta, e às vezes vai nas madrugadas. E a Rosana, usada por Deus, diz, aí eu digo assim, eu não aguento mais. Aí a Rosana, se tu gosta. Aí não é que eu gosto mesmo? É desse jeito. Desse jeito. É impressionante, rapaz, impressionante. Quer dizer, eu não posso viver sem isso, eu não posso. Não adianta, é como Paulo. Isso é o meu viver, isso é o meu alimento, isso me motiva para fazer as outras coisas. Então são dois lucros completamente diferentes. É maravilhoso. Seguramente, se Cristo foi engrandecido na nossa vida como era na vida de Paulo, será ainda muito mais engrandecido na nossa morte, como seguramente está sendo na morte de Paulo. Por quê? Por quê? 1 Coríntios 13, 12. Porque agora, essa para encerrar, viu? Por que é que vai ser engrandecido? Por que é que vai ser ainda, é maravilhoso aqui, mas lá vai ser mais ainda. 1 Coríntios 13, 12. Onde Deus me levou. Oh, coisa maravilhosa. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Aí eu entendi, eu digo, oh, glória a Deus. Esse Cristo que eu vivo pela fé, esse gozo, eu vou ver de maneira tangível, eu vou abraçar Ele, eu vou seguir a Ele, eu vou, é real. Lógico que é maior. Então, sem dúvida, viver verdadeiramente é Cristo. Este viver nos proporciona muitos lucros, mas a morte é mais lucro ainda. Você já pensou? A pregação é loucura, como diz, né? A pregação da cruz. O cara diz que vive em Cristo, tem medo de morrer, ó. O cara quer ir para o céu e não quer morrer. Como é que o cara vai para o céu sem morrer, meu irmão? O cara quer ir para o céu sem morrer. E aí, não tem jeito não, se não morrer não. Eu estou bem preparadinho, velho. Olha, tenha certeza. Não se preocupe, não. Deus não adianta nem atrasa, não. Pastor Humberto só vai no dia que Deus quiser.
Mas diga uma coisa, rapaz, olha, pense num caba que foi feliz. Ele só foi com a tristeza, deixou nós aqui que vai receber muito ainda que tem para nós. Mas pense, rapaz, o quê? Senhor, muito obrigado. Deu descanso, nosso levante outro. Deus levanta. Obra de Deus. Pode ter certeza. Deus é Deus. Não tem perigo dele adiantar, porque nós estamos, nem porque o diabo quer não. No dia que o pastor Humberto foi o dia que Deus quis. Está tudo preparado. Tem substituto, tem tudo, tem tudo. Aqueles que eu amo, ele vai deixar cuidado. Ele é perfeito, ele não falha. Não tem como eu me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar. Não é com isso, não. Sabe o que é que você tem que se preocupar? É com o seu viver Cristo, meu irmão. Tudo está baseado nisso. Ou você vai morrer, vai. Se é hoje, se é amanhã. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa agora, com o teu hoje. O teu viver com Cristo, como é que está? Porque se ele voltar agora, basta cada dia do seu próprio mal. A palavra de Deus diz. Então viva hoje, viva Cristo. Viva Cristo, meu irmão. Não se preocupe que o morrer vai ser lucro. Hoje você entendeu essa palavra. Bom viver, mas a morte é mais lucro ainda. Por quê? Porque a morte traz mais de Cristo para nós e leva mais de nós para Cristo de maneira plena, definitiva. É por espelho, é em parte, vai ser direto, vai ser 100%. Nós vamos ser amigos, nós vamos se abraçar. Eu não vou mais no espírito beijar os pés dele, eu vou tocar nos pés dele. Eu vou beijar os pés do meu Senhor, fisicamente, de maneira tangível. Eu vou expressar a minha adoração pela vida que ele me tirou do inferno com a vida dele na cruz. Eu preciso fazer isso. Glória a Deus pela sua graça manifesta no Espírito de Cristo em nós, que nos assegura afirmar como Paulo em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, glória a Deus, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.